Bom, presumo que podemos recomeçar. Agora com as audições relativas à Comissão para a Igualdade e contra a Discriminação Racial. E isto é uma designação. Temos indicado pelo PS a Sra. Deputada Romualda Fernandes, pelo PSD a Sra. Deputada Emília Cerqueira, que é uma recondução, trata-se de uma recondução. Pelo Chega, o Sr. Professor Gabriel Mita Ribeiro. Pela Iniciativa Liberal, Angélica Inês da Terra. Pelo Bloco de Esquerda, a ex-deputada Beatriz Gomes Dias. E pelo PCP, deputada... Não é deputada, Vivina Maria Semedo Nunes, que é também uma recondução, não é isso? É também uma recondução. Relativamente à Sra. Deputada Beatriz Gomes Dias, eu dava a palavra ao Sr. Deputado Pedro Filipe Soares para explicar a razão da ausência, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço-lhe a possibilidade de, antes do início da audição, poder dar esta informação. Como o Sr. Presidente já indicou, no início da tarde, quando nós começamos as audições para todos os órgãos externos da Assembleia da República, elas foram marcadas com uma antecedência diminuta e, no que toca em particular a senhora ex-deputada Beatriz Gomes Dias, está neste momento a fazer uma viagem intercontinental, algo que torna absolutamente impossível a sua participação. Quis deixar a nota que não é por desvalorizar esta audição, porque ela até enquanto ex-deputada tem um grande apreço pelo trabalho parlamentar, é uma recondução, por isso até os méritos dela enquanto antiga mandatada, titular daqui, que já são reconhecidos, mas queria deixar esta nota no início da reunião para ver a informação generalizada sobre os motivos da sua ausência. Muito obrigado. Muito obrigado. Sei que enviará o seu currículo vitae e uma pequena nota sobre o trabalho e da mesma forma acontecerá com a candidata a designar por parte da Iniciativa Liberal, que também por motivos de natureza pessoal não pode de todo estar presente. Vamos ter 4 intervenções, eu peço-lhes que sejam breves. E dou desde já a palavra à Sra. Deputada Romualda Fernandes, faz favor, do PS. Já está. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as minhas colegas e o meu colega candidato aqui nesta audição, companheiro da audição, e cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Eu queria aproveitar esta ocasião para, em primeiro lugar, dizer que foi com um grande sentido de responsabilidade que aceitei e assumi esta indicação, que também se relaciona com as minhas motivações e o valor que dou a este órgão. E gostaria, antes de mais, também de partilhar com os presentes a minha experiência nesta matéria. Dizer que ela começou em 1990, nos anos 90, 98, quando assumi funções de assessora jurídica no gabinete do Alto Comissário para a Imigração e onde tinha funções, nomeadamente, de trabalhar no âmbito da integração de imigrantes e também no combate à discriminação em razão da raça, nacionalidade e origem étnica. Assegurei nestas alturas a representação deste gabinete em debates públicos, realizados quer a nível nacional, quer a nível internacional, sobre estas matérias. Em 99, participei na elaboração da Lei 134/99, de 28 de agosto, que proíbe a discriminação no exercício de direitos por motivos da cor, nacionalidade e origem étnica. Aliás, esta Comissão da Igualdade e contra a Discriminação Racial foi criada por esta lei e cabendo-lhe a aplicação
não só da lei, mas, sobretudo, prevenir e sancionar matérias e atos que traduzem violação da lei. Também, à mesma altura, participei no grupo de questões sociais que negociou com a Comissão Europeia a Diretiva 2020-43/CE, que aplica exatamente o princípio de igualdade e tratamento entre pessoas, sem distinção de origem racial ou étnica. Esta diretiva é conhecida como a Diretiva Raça. E eu participei na qualidade de porta-voz da delegação portuguesa em Bruxelas durante toda a fase da negociação desta diretiva. Esta diretiva, aliás, prevê que pelo menos cada um dos Estados-membros devia e deve designar pelo menos um órgão que é dedicado ao combate da discriminação. E esta nossa CICRED, a nossa Comissão para a Igualdade e contra a Discriminação Racial, é este órgão especializado a nível nacional que trata do combate à discriminação racial. Eu ainda tive vários empenhos durante esta matéria, não só participei nas Nações Unidas apresentando várias vezes os relatórios do Estado português relativamente à aplicação da Convenção contra a Discriminação Racial, também participei na Conferência Mundial contra o Racismo e a Xenofobia em 2001 em Durban, aliás, de onde resultou o tal programa de ação que estamos a implementar neste momento. E para terminar ainda esta minha participação nesta matéria, gostava ainda de referir a minha designação como conselheira na Comissão para a Igualdade e contra a Discriminação, como indicada como personalidade de relevo, que foi cooptada entre os membros da Comissão. E eu não continuei a assumir esta função exatamente por ter assumido funções como vogal do Conselho Diretivo do Alto Comissariado para as Migrações e, como todos sabemos, este órgão era suportado pelo Alto Comissariado, razão que eu entendi que poderia haver conflitos de interesse e não assumi esta missão. Este regime jurídico, se na altura foi inovador, revelou-se completamente inadequado depois perante os desafios que temos e é em boa hora que esta Assembleia da República adotou em 2017 uma nova legislação, o regime jurídico de prevenção, punição e combate à discriminação racial. Eu, em termos do que se refere esta minha participação, dizer que ela acompanhou-me praticamente em todas as atividades que desenvolvi, quer como adjunta do gabinete dos secretários de Estado, que tinham a área da administração do CEF, onde acompanhava todas essas atividades e, designadamente, também as que tinham a ver com as questões relativas à discriminação racial, e, sobretudo, a exclusão social e esta matéria. Como digo, esta é uma matéria que considero de grande importância e que, hoje, mais do que nunca, é preciso que que Portugal continue a desenvolver mecanismos de combate à discriminação racial, tendo em conta que vivemos momentos em que o fenómeno se apresenta de uma forma clara e nós estamos a viver também um particular momento de discursos, que fomentam o ódio, que fomenta a separação, e que, sobretudo, penalizam as pessoas racializadas e as minorias étnicas, e penso que nós estamos em condição, através desta comissão, de podermos dar o contributo na medida, tendo em conta as suas competências e acompanhando também o que é o regulamento
da KICR. Eu termino por aqui e ficarei à vossa disposição. Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Emília Cerqueira, indicada pelo PSD. Faz favor, Sra. Deputada. Obrigada, Sr. Presidente. Também eu cumprimento os colegas e colegas, aliás, nesta posição estranha hoje de estar a ser ouvida e não a escrutinar, que é aquilo que é o mais natural. Relativamente a esta audição, eu prometo tentar ser bastante breve, com uma nota prévia, que realmente trata-se, no meu caso, de uma recondução, porquanto já exerci 2 mandatos enquanto Conselheira Nacional nesta comissão. Esta comissão que, não obstante aquela que são as faltas de condições e de meios que muitas vezes tem e a dependência que se fala que será revista do Alto Comissariado para as Migrações, que muitas vezes faz com que não tenha as condições ideais de trabalho, até pela dependência quer funcional, quer logística, que apresenta relativamente ao Alto Comissariado para as Migrações, a verdade é que o papel dela é muito importante. E é muito importante a vários níveis, quer naquele que é o nível processual da apreciação das queixas que são apresentadas junto à KICRD, quanto a atos que consubstanciam atuações de racismo ou de xenofobismo, mas tudo isto que são crimes ou contraordenações, consoante aquilo que vai sendo depois o processo e a instrução desses processos, que é um trabalho fundamental naquela que é a apreciação e também de todas as queixas que vão chegando junto a esta instituição e que são avaliados caso a caso naquela que é a comissão mais restrita, digamos assim, não obstante os conselheiros nacionais, como é o meu caso, que tenho exercido estes mandatos, fazem uma avaliação daquela que vai sendo a atuação também quanto a esses processos, esses procedimentos e ao evoluir das situações de racismo. Aquela que é a função dos conselheiros para fazerem um certo escrutínio e avaliação crítica e construtiva também dos fenómenos de racismo em Portugal, parece-me que é muito importante e fundamental. E tanto é que acabamos por ter uma comissão com uma visão bastante alargada e abrangente, quer através da sociedade civil, dos representantes das associações, da academia, das personalidades de reconhecido mérito, como acabou de referir a Romualda, que são cooptadas para a comissão, bem como de representantes das mais diversas instituições, que vão desde as organizações profissionais, às sindicais, às associações ligadas à problemática do racismo, às regiões autónomas e também, como não poderia ser, aos vários departamentos governamentais, aos ministérios ligados à problemática do racismo, como também não poderia ser e não poderia ficar de fora a Assembleia da República, fazendo o escrutínio através de representantes. E representantes partidários, porque também é importante ter esta noção que quando somos eleitos ou indicados enquanto representantes dos nossos respectivos grupos parlamentares, e é essa a visão que levamos e que é uma visão enriquecedora também da visão do mundo político na Comissão contra a Discriminação Racial. E há aqui uma nota que me parece muito importante também daquilo que foi sendo o trabalho, mas eu pretendia destacar uma delas que me parece de destaque e que espero contar com a confiança dos colegas para continuar a desenvolver esse trabalho. Nomeadamente aquele que foi o Plano Nacional de Combate ao Racismo e à Discriminação Racial 21-25, do qual, aliás, eu, como os conselheiros que faziam parte à data da Comissão Nacional, fomos ouvidos sobre essa matéria e demos o nosso contributo para a elaboração deste plano na qualidade de conselheiros nacionais e que é um plano fundamental. Também como é fundamental, quanto a mim, do ponto de vista do PSD, que não permitamos certas derivas mais populistas, quer num sentido, quer no outro, quer para fomentar os ódios raciais, nomeadamente contra algumas populações, como é o caso da população cigana, que conta com um plano especial dentro da Comissão Nacional contra a Discriminação Racial e, portanto, é muito importante esta abordagem que se faz à comunidade cigana, tendo elementos muito importantes e muito especializados nestas áreas, bem como todos os tipos de discriminações às comunidades racializadas, não só as comunidades em termos raciais, mas também em termos de xenofobia. São fenómenos que temos e que os combater para que eles não se tornem aquilo que muitas vezes nós ouvimos falar e que se quer torná-los em fenómenos transversais e que caracterizam a nossa sociedade. Nós temos é que fazer o combate certo para que eles não o caracterizem e continuem a ser fenómenos localizados e que não podem ser usados como arma ou escudo para que não se torne parte no todo. E, portanto, o combate pelas desigualdades tem que ser um combate de todos. Espero continuar com a vossa confiança para continuar esse combate. Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Gabriel Mitarra Ribeiro, indicado pelo Chega, faz favor. Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os demais candidatos, senhoras e senhores deputados. O Chega tem todo o interesse em participar nesta comissão e eu especialmente.
Há várias razões, uma delas tem a ver com a necessidade de nós introduzirmos um verdadeiro debate pluralista também no interior das minorias. Mas eu faço esse debate porque todo este tipo de questões tem também uma dimensão de disputa pelo conhecimento que me parece fundamental. Entre outras razões, o interesse, e isto mais numa dimensão pessoal, que eu tenho em estar nesta comissão tem também a ver com a formação académica que eu desenvolvi ao longo dos anos. Isto é, eu fiz um longo trabalho de campo em Moçambique entre 1997 e 2015 e uma das investigações que eu fiz foi justamente sobre o fenómeno racial. E sobre esse fenómeno eu publiquei 2 livros, inclusive eu tenho um terceiro que é mais um romance sobre o percurso da minha família que inclui este tema. Portanto, a razão é estar absolutamente disponível para um debate frontal, olhos nos olhos, sobre a questão racial. Como todas as questões, não pode haver um pensamento único nesta matéria, como em qualquer outra. Portanto, estou disposto a todo o tipo de críticas, reparos, o que for, mas é fundamental nós alargarmos este debate. Há dimensões que, ao longo do trabalho da Comissão, na eventualidade de eu ser eleito, portanto, não iremos esgotar aqui, mas há dimensões morais nesta matéria das relações raciais que nós habitualmente não discutimos e temos que passar a discuti-las. Há dimensões que têm a ver com o papel que atribuímos ao Estado, que temos que discutir. O próprio trabalho académico, na investigação e nas conclusões sobre as questões raciais, também é outro aspecto que é fundamental discutir. Há aspectos que têm a ver com a dimensão histórica do fenómeno, também é fundamental, e por aí fora. Portanto, outros aspectos. Isto é, a melhor forma de combater um fenómeno é conhecermos a fundo esse fenómeno. E não há nas democracias outra forma de conhecer a fundo o fenómeno que não seja o debate frontal. Eu sei que, para vocês e para mim, este debate é extraordinariamente exigente. Mas parece que não podemos deixar de o travar. Olhos nos olhos, com reparos. O Chega tem aqui uma marca, já ouvi a palavra populismo, já ouvi a questão associada à comunidade cigana, mas tudo isso é matéria de discussão e não fujamos a uma discussão frontal sobre este tema. Portanto, é nesta perspectiva de espírito aberto, de frontalidade para o debate, de querer discutir a fundo aquilo que nós normalmente tomamos como certo. Eu fiz um caminho académico, um caminho de conhecimento, um caminho com longo trabalho empírico para chegar às conclusões que chego. E, portanto, é essa a razão, é esse conjunto de razões que me levam, pelo Chega, a apresentar-me nesta comissão. Muito obrigado. Muito obrigado. Dou agora a palavra agora ao PCP. Doutora Vivina Maria Semedo Nunes, faz favor. Boa tarde a todos. Cumprimentar também aqui a mesa de candidatos e os senhores deputados. Trata-se de uma recondução. Eu já estou há 2 indicada para esta comissão há 2 mandatos e não sou deputada. Fui indicada naturalmente pelo trabalho que tenho feito, nomeadamente mais no terreno, enquanto autarca, de 2005 a 2017, num Conselho da Área Metropolitana de Lisboa, na Moita, em que assumi sempre os assuntos sociais, portanto, estas questões todas das minorias étnicas. É um Conselho multicultural e que temos trabalhado muito nessa área. Dentro da Comissão, também dizer, tal qual como a senhora deputada do PSD, que acompanhamos todos os trabalhos efetuados dentro da Comissão nestes 2 últimos mandatos, também trabalhamos no plano nacional e que aquela Comissão é extremamente importante, embora tenha um volume processual enormíssimo e as reuniões às vezes acabam por ser poucas para estudar os casos muito a fundo, mas realmente é um trabalho muito intenso. As reuniões decorrem
decorrem normalmente muito bem, há particular destaque para a diversidade de intervenientes no Conselho, que nos dá uma perspectiva diversificada e também alimentam muito a discussão. Portanto, as associações de imigrantes, os partidos políticos, todas as áreas dos ministérios que têm a ver com estas temáticas e, sobretudo, a saúde e a educação, que são extremamente importantes, até porque temos que trabalhar muito a educação nestas questões da não discriminação e contra o racismo. E por isso, e neste sentido, penso que estou apresentada. Continuo disponível para trabalhar dentro da Comissão e salientar a importância desta Comissão e do trabalho que é efetuado, que tem sido efetuado e que penso que continuará a ser efetuado. Obrigado. Muito obrigado. Vamos então passar agora à fase das perguntas. Começo por dar a palavra à Sra. Deputada Isabel Moreira. Faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista todas as senhoras candidatas presentes e ausentes e o senhor candidato e começar por dizer o seguinte: nós temos o maior apreço e damos a maior importância a esta Comissão para a Igualdade e contra a Discriminação Racial, porque ela foi criada porque existe uma proibição de discriminação em função da raça, entre aspas, na Constituição e, portanto, a Constituição, ao tornar essa discriminação um fator suspeito, reconheceu que há um problema de racismo em Portugal e, portanto, tal como a questão do género, ou a questão da religião, ou a questão da orientação sexual, deve ter essa categoria suspeita e essa proteção especial em termos de não discriminação. E, portanto, a Constituição aqui, de facto, tem um pensamento único no bom sentido, ou seja, a Constituição não é neutra, a Constituição, sabendo daquilo que foi o processo histórico do nosso país, determinou, relativamente a algumas categorias, que era preciso fazer qualquer coisa relativamente a elas, relativamente às mulheres, relativamente às pessoas racializadas, relativamente aos homossexuais, por exemplo, e, portanto, a Constituição decidiu que, relativamente a estas categorias, a desigualdade está errada e a igualdade está certa e, portanto, a Constituição de facto não é neutra e não abriu debate relativamente a essa matéria, sendo embora, claro, qualquer pessoa livre para considerar o contrário, simplesmente não é um pensamento consonante com a Constituição. E, nesse sentido, esta Comissão, quando foi criada, foi muito importante, numa lógica que foi, aliás, bem explicada aqui pela candidata Romualda Fernandes, porque esta lei veio, naturalmente, proibir as discriminações no exercício de direitos por motivos da cor, mas não só da cor, mas também da nacionalidade e da origem étnica. E é um instrumento muito importante que nós temos, como aliás já foi aqui referido também por outras candidatas, que nós temos para prevenir e proibir discriminações, nomeadamente a discriminação racial, sobre todas as formas, bem como sancioná-las. E, portanto, mais uma vez, a ordem jurídica portuguesa toma partido e toma partido num quadro que decorre da Constituição, que depois tem uma norma penal própria e depois tem este quadro legal que tem contraordenações específicas e que, tomando partido, recusa qualquer discriminação com base na etnia, com base na nacionalidade, com base na cor, com base na origem étnica. E, portanto, é muito normal que se tenha todos os debates que queiramos ter em Portugal, com toda a frontalidade, e os debates jamais são proibidos numa democracia, mas quem está na Comissão para a Igualdade e contra a Discriminação Racial não está lá para fazer debates sobre, enfim, tudo o que foi a história de Portugal e sobre os seus entendimentos sobre
o percurso do que foi o racismo específico português, ou seja, está lá para aplicar a Constituição e a lei. E, portanto, é isso que se espera dos membros e membras da Comissão para a Igualdade e contra a Discriminação Racial. E eu gostaria de perguntar especificamente ao candidato Gabriel Mita Ribeiro se ele, como membro do Partido Chega, mantém que esta comissão deveria ser extinta, porque o Chega apresentou um projeto de lei a propor a extinção da Comissão para a Igualdade e contra a Discriminação Racial, nomeadamente apoiando-se numa das teses que o Sr. professa, na sua inteira liberdade de expressão, que o racismo é um fenómeno histórico que, entretanto, foi ultrapassado e, portanto, apresentou um projeto de lei, legitimamente, que foi, a meu ver, felizmente chumbado para extinguir a Comissão para a Igualdade e contra a Discriminação Racial e, portanto, eu tenho muito interesse em saber qual é que é o seu interesse em pertencer a uma comissão que o seu partido quer extinguir. E, por outro lado, gostava também de saber se considera que, quando vai aplicar, enfim, normas que decorrem também do Plano Nacional contra a Discriminação Racial, se considera que vai estar a aplicar um plano que, de acordo com o que diz o seu partido, limita a sua liberdade de expressão. E, portanto, perante este tipo de paradoxos, e nem sequer me vou referir a projetos de leis de confinamento de determinadas etnias ou de cadastro étnico-racial, isso são os projetos de leis que nós todos conhecemos, que são discutidos, lá está, no Parlamento e não enquanto membro da Comissão para a Igualdade e contra a Discriminação Racial, embora, enfim, possa parecer assim um pouco estranho apresentar esse tipo de projetos de leis e depois ser aquela pessoa que vai combater a discriminação racial. Mas não queria deixar, sobretudo, de lhe perguntar estes dois aspectos. Como é que se sente enquanto candidato a uma comissão que o seu partido quer extinguir e se sente que a sua liberdade de expressão está coartada pelo Plano Nacional contra a Discriminação Racial que está em vigor. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. E dou agora a palavra à Sra. Deputada Catarina Rocha Ferreira. Faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Quero, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, cumprimentar as senhoras candidatas e o Sr. candidato à Comissão para a Igualdade e contra a Discriminação Racial e, desde já, começar por agradecer e saudar a sua presença nesta primeira comissão. Primeiro salientar que a apresentação que cada um dos candidatos efetuou foi relevante e tivemos também já a oportunidade de analisar com mais detalhe os currículos, mas é fundamental conhecermos e compreendermos a forma como pretendem desempenhar estas funções. E neste sentido, e muito sucintamente indo direto ao assunto, tenho duas questões em geral para todos os senhores candidatos. A primeira questão é como é que os senhores candidatos veem o combate à discriminação racial em Portugal e como é que avaliam o Plano Nacional de Combate ao Racismo e à Discriminação, nomeadamente as medidas transversais propostas e direcionadas aos vários setores e áreas governativas. E como segunda questão, e nesta esteira, que desafios é que identificam face ao papel que podem vir desempenhar como membros da Comissão para a Igualdade e contra a Discriminação Racial. Para finalizar, apenas expressar o desejo para que o desempenho destas funções seja sempre efetuado pela defesa de uma democracia na qual a não discriminação racial, a igualdade e os direitos, liberdades e garantias tenham um papel fundamental. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Do PSD, que há pouco eu não referi, e dou a palavra ao Sr. Deputado Pedro Pinto do Chega. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Saudar todos os candidatos a membros desta Comissão para a Igualdade e contra a Discriminação Racial, e dizer que sim, realmente é verdade que o Chega, na anterior legislatura, apresentou um projeto de lei para extinguir esta Comissão, coisa que ainda não fizemos nesta legislatura, também se calhar ainda não houve tempo para isso, mas quero dizer à Sra. Deputada Isabel Moreira que nós também apresentamos coisas que são inconstitucionais e, ao fim e ao cabo, não deixamos
de cumprir a Constituição. Da mesma maneira que podemos não concordar com esta Comissão, mas não deixaremos de participar nela, porque é um direito que nos assiste à terceira força política portuguesa. Por muito que custe a alguns, é um direito que nós temos e vamos participar nesta Comissão. Dizer-lhe também que nesta sequência é curioso também que se falou aqui já em ciganos, que é uma matéria que eu sei que não íamos falar aqui hoje, mas seria curioso também nós sabermos o que é que se passa. Por exemplo, quando um polícia bate num cigano, é racismo. Então, e quando acontece o contrário? Ainda os GNRs em Cuba foram agredidos por pessoas de etnia cigana. Aí não acontece nada. É muito curioso o que alguns partidos políticos tentam passar aqui nestas comissões e também no plenário. Vamos ao que realmente interessa. Bom, a resolução do Conselho de Ministros 101 de 2021, de 28 de julho, aprovou o Plano Nacional de Combate ao Racismo e à Discriminação 2021-2025. Em execução de uma disposição do Orçamento de Estado de 2021, a medida 1.6 desse plano criou o Observatório Independente do Discurso de Ódio, Racismo e Xenofobia, que diz, entre outras coisas, tendo em vista a produção, recolha, tratamento e difusão de informação e de conhecimento nas várias áreas e setores abrangidos pelo PNCRD 21-25, bem como a formação e o estímulo à investigação sobre a prevenção e o combate ao racismo e à discriminação racial e étnica, incluindo a discriminação múltipla e interseccional. As perguntas são as seguintes: quais as relações que esta Comissão estabelece com este Observatório? E depois, quais entendem que deverão ser as prioridades da Comissão para o próximo mandato? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Alma Rivera, faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Antes de mais, cumprimentar os candidatos hoje aqui presentes, agradecer também a exposição que nos fizeram e dizer, antes de mais, que, de facto, hoje, aqui que assume uma importância cada vez mais relevante, o que não é forçosamente um bom sinal, pelo contrário, mas que tem um trabalho que hoje é também uma âncora para a orientação geral em termos de políticas de combate à discriminação racial. E no conjunto daquelas que são hoje as suas atribuições e aqueles que são as vertentes da sua intervenção, temos visto em vários momentos da nossa vida coletiva, aqui dar também um contributo para clarificar situações e para clarificar também aquilo que é ou não é aceitável numa democracia e num Estado de Direito. E, portanto, o seu papel no combate às práticas discriminatórias, sejam elas baseadas na origem racial, étnica, a nacionalidade, a ascendência, o território, se hoje são de uma enormíssima importância, ganham, à medida que também ganham fôlego, algumas expressões de discriminação e de racismo de uma forma mais atrevida, digamos assim. É para nós, a Comissão temos um carinho especial por esta Comissão, uma vez que ela também resulta de uma lei a que o PCP e também um projeto do PS deram origem e, portanto, também digamos que para nós é um assunto caro e, portanto, é-nos também importante observar quando alguns candidatos aqui colocam o seu empenho no seguimento daquelas que são os seus principais objetivos. E é nesse sentido que também nos parece importante aproveitar este momento, que é, em alguns casos, é um momento também de um certo balanço e de ganho de balanço também para um novo mandato, assim esperamos, que se pudessem partilhar connosco, além das várias questões que aqui já foram enumeradas, por um lado, a apreciação sobre o Plano Nacional, sobre também qual foi a intervenção da KICTRI, qual é que poderia ser também, não só na concepção do plano, mas depois também no seu consubstanciar em medidas concretas, e deixo aqui também esta opinião do PCP também, que nos parece que em algumas questões o plano peca por ter objetivos naturalmente virtuosos e necessários, mas que depois, do ponto de vista
da medida concreta e dou um exemplo, por exemplo, no que se toca às qualificações. Sabemos que temos um problema de reconhecimento de qualificações, diplomas, e isso não está espelhado no plano, e isso é um exemplo entre vários. Por isso perguntava que prioridades têm, que dificuldades sentem e o que é que vos falta até do ponto de vista legislativo, regulamentar, administrativo para a prossecução das vossas atribuições, e desejar naturalmente a todos aqueles que sejam eleitos um bom mandato. Muito obrigado, Sra. Deputada. Invertemos agora a ordem e eu começo por dar a palavra à Sra. Vivina Maria Semedo Nunes, PCP, faz favor. Então, tentando responder ou dar também a opinião, o plano foi debatido e foi trabalhado no âmbito da Comissão, foram dados os contributos de todos os conselheiros e, portanto, nós revemos-nos com certeza no plano. Foi um plano bastante trabalhado, com debate, quer nas reuniões, quer até, porque também atravessámos aqui nos últimos tempos o tempo de pandemia, mas nunca deixámos de reunir online e, portanto, o trabalho foi sempre muito profícuo e realmente nós empenhámos-nos todos e ainda bem que o plano foi aprovado, porque foi realmente um passo enorme para aquilo que é uma sociedade mais justa e humanista. Em termos de desafios, acho que, parece-nos, e penso que isto deve ser, estão aqui três elementos que já estiveram na Comissão e penso que será se calhar transversal. O volume de trabalho daquela Comissão é enorme, infelizmente. Nós deveríamos ter realmente um volume processual muito mais pequeno para ser mais célere. E então os desafios que eu acho mais importantes é nós conseguirmos trabalhar com um período de tempo mais curto da resolução das situações. As queixas são imensas, portanto, e efetivamente depois também pelas questões dos trabalhadores da Comissão e do ACM, acabam por ser processos morosos que nós gostaríamos realmente que fossem mais céleres todos para também ser mais eficaz, porque quando uma medida ou quando um processo se estende no tempo, parece que não está aqui as coisas a resolverem-se efetivamente como deviam. Depois, acho que também um dos desafios seria que a Comissão pudesse também, com mais meios, fazer divulgações, sobretudo na área da educação e nas escolas. Isto é um problema muito debatido entre nós na Comissão, porque efetivamente se não começarmos na educação e até pelos mais pequeninos, a coisa não se dá, desculpem a expressão, mas é mesmo assim. Portanto, nós precisamos de formar as nossas crianças desde logo com estes valores que são tão importantes. Portanto, este é um grande desafio, fazermos chegar a informação célere, rápida, a todas as pessoas, para que aqui só assim é que se consegue combater alguma coisa e combater, neste caso, o racismo. Eu penso que respondi, no geral, a todas as perguntas, até porque, ao colocar quais são os desafios, também coloquei a linha de prioridades que realmente o partido que me indica também coloca em cima da mesa e, portanto, este é o trabalho que tem sido feito e que penso que é para continuar. Devia-se ainda, na minha opinião, devia-se dar mais relevância ainda à Comissão e dar-lhe mais condições para que ela possa ser efetivamente mais célere e mais rápida na resolução dos problemas. Muito obrigado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Gabriel Meitar Ribeiro. Faz favor, Sr. Deputado. Obrigado. Bom, quanto às questões da Sra. Deputada Isabel Moreira, o fundamental é nós lançarmos pontos de discussão da concórdia possível para não deixarmos de fora a sensibilidade ou as diferentes sensibilidades que existem nas minorias. Portanto, as minorias não são todas iguais, há diferentes sensibilidades sobre todos os temas que existem na face da Terra e também na questão racial.
E quando refere que a Constituição não é neutra e proíbe a discriminação, absolutamente de acordo. Mas a democracia vai um pouco além disso. A democracia não é apenas um fenómeno legal, não é apenas um fenómeno constitucional, é também um fenómeno social. E sendo fenómeno social, tem de manter a permanente abertura para diferentes pontos de vista. E quando questiona a questão, aliás, que o deputado Pedro Pinto também já se referiu, a questão da possibilidade de extinção desta comissão, a pergunta ia nesse sentido. Antes disso, era bom que conversássemos para ver se o Chega se integra na Comissão, vai fazer todo o esforço nesse sentido, e se a Comissão também se abre a perceber o que o Chega pensa. Porque o Chega tem aqui um problema identitário que é um pouco parecido com o das minorias. Porque a nossa identidade enquanto partido, a identidade social que passou, não foi definida por nós. Foi imposta autocraticamente pelos outros de fora para dentro de nós. Não fomos nós, nunca, que nos definimos como racistas. Nunca viu nenhum de nós se definir como fascista, nem xenófobo, nem outras coisas que tais. Quem decidiu isso foram os outros. E quando a nossa autoidentidade não é definida por nós, isto chama-se violência simbólica. E tem outras dimensões de violação da identidade do sujeito. E neste sentido, se nós quisermos discutir estas questões com a frontalidade que elas merecem, há de descobrir algumas dimensões que consideram discriminação racial aplicadas também ao Chega. Quer dizer, eu sou vice-presidente do Chega desde 2020. O Chega está no centro de um debate racial e eu assumo como negro. E eu nunca fui convidado para um debate na televisão, nem em sítio nenhum para discutir isto. E, portanto, se nós queremos uma sociedade que de facto se preocupa em abrir a cabeça, o coração e a sensibilidade a todas as pessoas, o Chega tem de participar neste debate. Senão vão continuar a excluir uma parte da sensibilidade das minorias e não lhes resolvem o problema. Portanto, há uma dimensão que concordamos que é a constitucional e há outra que discordamos, que é esta questão do que é a própria definição racial. E a outra questão das questões raciais é que se eu vou aplicar o plano de acordo com a minha liberdade de expressão, a questão era nesse sentido. Bom, eu não uso apenas fatos prontos a vestir. Quer dizer, eu posso não ter percebido bem a questão, mas a questão colocou foi neste sentido. Aquilo que a Comissão decidir, não é? Se eu me vou rever, então, pronto. Mas, de qualquer maneira... Sr. Deputada Isabel Moreira, para esclarecer rapidamente. Eu perguntei se concordava com a ideia que foi veiculada pelo seu partido de que o plano em si mesmo era uma violação à liberdade de expressão. Sr. Deputada Dimitar Ribeiro, faz favor. O fundamental, senhora deputada, é nós procurarmos resolver problemas. Independentemente de haver mais ou menos liberdade de expressão. É claro que eu vou atuar sempre de acordo com a minha consciência nesta matéria. É claro que eu não discuti as questões raciais antes de discutir os pressupostos morais que conduzem a este tipo de fenómenos. Portanto, o que for de acordo com a minha consciência, o que for de acordo com a sensibilidade do Chega e que de facto resolva os problemas, eu atuarei nesse sentido. Portanto, creio que respondi às questões que me colocou. Agora, a senhora deputada, eu não fixei o seu nome, peço perdão. Catarina Rocha. Catarina Rocha Ferreira. Catarina Rocha. Colocou duas questões, não é? Como é que nós vemos o combate à discriminação? Como é que nós vemos o combate? Pessoalmente e ao nível do Chega, nós fizemos na nossa página, na Chega TV, um vídeo chamado Campanha Antirracista do Chega. Infelizmente silenciado. Faz agora um ano esse vídeo, que era um ponto de discussão que nós gostávamos que tivesse entrado no debate público e não entrou.
Mas como é que eu vejo? Eu vejo essencialmente como aquilo que disse no início, a necessidade de uma profunda renovação dos argumentos, da diversidade de argumentos, procurarmos outros caminhos. E não há outra forma que não seja essa, está no vídeo. Agora, relacionado com esta questão, a outra, que desafios nós identificamos? Eu posso contar a minha experiência, que já é longa, e eu entrei no Chega, entre várias razões, também por causa da questão racial. A minha experiência pessoal é esta. É extraordinariamente difícil discutir este tipo de temas com toda a liberdade nos meios universitários. Há uma censura velada, às vezes mais do que velada, à liberdade de pensamento nesta área. E nós estamos a falar de espaços académicos que não deviam ter censuras a não ser a qualidade do conhecimento. Mas eu sei que elas existem. Eu não consigo discutir estes temas com toda a liberdade na comunicação social. Agora, se o espaço político, de facto, não se tornar um espaço de liberdade e pluralidade, o que é que nós estamos aqui a fazer? Se as universidades, se nós chegamos ao ponto em que chegamos, foi porque há uma série de bloqueios para a discussão deste tipo de temas. Portanto, se o Parlamento não é o espaço, se as comissões associadas ao Parlamento não são os espaços para nós podermos pensar em liberdade, eu pergunto para que é que serve a democracia. E, portanto, é nesse sentido. A intervenção do deputado Pedro Pinto, pronto, no fundo, ele mesmo esclareceu. Depois, mais uma vez, peço desculpa, mas não tenho o seu nome, não. Alma Rivera. Alma Rivera. Pronto, a apreciação do Plano Nacional de Combate à Discriminação foi a questão que colocou, e depois a outra questão era quais são as prioridades que vamos ter. Quanto à apreciação, eu acredito profundamente no primado moral a determinar o destino da condição humana. E esse primado tem de ser discutido também neste tema, e para mim acaba por ser a apreciação que eu faço, e no fundo é a prioridade que eu coloco. E coloco neste sentido. Há uma dimensão de autorresponsabilidade de cada indivíduo e de cada grupo racializado, identitário, ou o que seja. Há uma dimensão de autorresponsabilidade, de procura de respostas no interior de nós mesmos, que é uma dimensão que eu considero que é muito frágil ou praticamente inexistente neste tipo de debates. Portanto, uma certa dimensão de remeter a responsabilidade para o interior do sujeito individual ou coletivo. E é um pouco neste sentido que eu considero que devem caminhar as prioridades neste debate e abordar isso com toda a frontalidade também junto às comunidades minoritárias. Portanto, entregar uma maior dimensão de condição do destino aos próprios sujeitos. Portanto, seria essa a prioridade. Eu creio que não havia mais questões. Respondida e estou disposto a mais esclarecimentos. Obrigado. Muito obrigado. O Sr. Deputado, tem a palavra a Sra. Deputada Emília Cerqueira, de PSD. Faz favor. Obrigada, Sr. Presidente. Agradeço as questões colocadas com uma nota prévia, porque parece-me que não estamos aqui propriamente a discutir a problemática do racismo no seu todo e que não pode ser discutível o facto de toda a liberdade de discussão estar sempre limitada ao que são os direitos fundamentais previstos na nossa Constituição e nas cartas e nos tratados mundiais dos direitos humanos, e, portanto, os quais Portugal é membro, e, portanto, eu parto sempre nas minhas intervenções com esta premissa de partida, que é o respeito pela dignidade da pessoa humana, a luta contra todas as formas de racismo e discriminação racial e de todas as outras formas de discriminação. Aliás, como pela minha atividade, nomeadamente em termos de Subcomissão para a Igualdade e Não Discriminação, tenho vindo a desenvolver atividade nessas áreas, e parece-me que esta é uma premissa a partir da qual posso tecer quaisquer considerações. Relativamente à questão da Comissão e daquelas que são as suas atividades,
o tempo que temos aqui disponível não chegaria para responder a todas as perguntas. Não obstante, eu parece-me que mais importante do que estarmos a discutir o que foi feito, até porque ele consta dos relatórios de atividades e até daquela que tem sido as apresentações e o escrutínio que a própria Assembleia tem feito, nomeadamente quando foi da audição do relatório sobre o racismo, a estratégia do racismo 21-25, peço desculpa, eu estou com a voz bastante fraca, e foi objeto de audições aqui na Assembleia da República, na anterior legislatura. Não obstante, há 2 ou 3 aspectos que me parece fundamental focar quanto àquela que é a atividade a desenvolver nesta Comissão e que tem a ver com as abordagens várias que são feitas, que tem a ver com a questão de clarificar leis, é isso também, e recomendar ao legislador que melhore e clarifique leis, que as aperfeiçoe, está aliás naquele que é o escopo da própria Comissão, está lá naquela que é a sua atividade, bem como divulgar e sensibilizar. Sendo que nas questões de divulgação e sensibilização, ainda este ano aprovámos uma série de pacotes, nomeadamente uma campanha publicitária, e permitam-me, não que me tenham solicitado que eu fizesse, mas não posso deixar de o fazer. O nosso grande obstáculo foi exatamente a falta de meios relacionados com a dependência direta da ACM e não haver autonomia funcional e autonomia financeira por parte da KICRD para dar corpo a estas campanhas, que aliás, permitam-me dizer-vos, são de grande qualidade, depois acabam muitas vezes não ter a visibilidade que deveriam ter, por falta dessas condições. E o desafio do futuro é criar condições para que a KICRD consiga realmente levar à persecução daqueles que são os seus objetivos, que é o de divulgar, de sensibilizar, quer junto das escolas, quer junto da comunicação social, dos diversos atores, aquela que são as políticas e as atuações não discriminatórias, tem de começar logo nas escolas e na infância, para que os nossos jovens e as nossas crianças aprendam desde muito cedo a ter comportamentos de integração racial e que não tenham em conta aquela que é a origem étnica, racial, de origem nacional, dos seus concidadãos. Com isso estamos a falar dos seus coleguinhas da escola e daqueles com quem vão estabelecendo relações ao longo das suas fases de crescimento. Porque muito mais do que se fazer repressão, também é necessária para as violações e isso, sem dúvida, quer através dos processos administrativos que têm lugar na KICRD, quer também através daquela que depois é a comunicação para o Ministério Público quando se trata de crimes. O que é fundamental mesmo é educar para a cidadania, educar para a não discriminação e que haja meios para que esta educação seja efetiva. E quero terminar com uma frase, porque não dá para estar aqui a explicar tudo o que perguntaram. Ficarei aqui meia hora com todo o gosto. Noutra audição falei com todo o gosto. Mas nós não podemos ter o primado da moral a conduzir a atividade humana. A moral é uma coisa individual. Nós temos o primado da lei, o primado dos valores a conduzir a atividade humana. Porque sem lei nós temos uma sociedade anarca, nós temos de ter uma lei que se conduz por valores, pelo primado da lei, pelo primado dos direitos fundamentais e da combate deles, sempre em liberdade, discutindo sim as medidas concretas, mas nunca os princípios fundamentais. E é por isso que continuarei a bater-me, se me derem essa confiança na KICRD. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Romualda Fernandes, faz favor, para terminar. Também muito obrigada pelas questões que nos colocaram. Eu começo por dizer que a Comissão para a Igualdade e contra a Discriminação Racial existe porque há uma realidade concreta, que nós consideramos que é a violação dos direitos fundamentais consagrados na Constituição e nas demais legislação ordinária tem que ser punido, que existe e que deve ser punido. E que os estereótipos que ainda existem, baseados na ideia de uma pretensa superioridade de raça ou de grupo, é condenável, é intolerável. Portugal reconhece-o, a Europa reconhece-o, através inclusive da diretiva raça, do que referi na minha intervenção. Também parte o plano para o Plano Nacional de Combate ao Racismo e à Discriminação Racial 2021-2025, também parte de um reconhecimento claro que nós assistimos nos últimos tempos a uma declaração de discursos de ódio que incitam à violência e que aumenta a estigmatização e a insegurança, a exclusão social, o isolamento de grupos que são alvos dessas discriminações. Essas são realidades concretas
pressupostos da existência desta comissão. Ponto 1. Ponto 2, a Comissão tem as suas competências devidamente definidas. Nós não vamos, sem alterar a lei desta lei, nós não vamos poder inventar outras competências a esta Comissão que não seja aquela que é configurada na lei e também no seu regulamento interno, porque ele tem um regulamento interno que prevê os deveres e os direitos dos senhores conselheiros. Portanto, isso é que me compete para já enquadrar aqui e dizer que também partilho as dificuldades que foram avançadas relativamente ao KIC, o seu funcionamento, mas é também com muito agrado que também notei que a proposta de lei do Orçamento 2022 prevê exatamente a autonomização da KICRD e o Observatório. Se consultarmos o artigo 142, vemos que são criadas condições para a sua autonomização, que foi também algo muito exigido durante muito tempo, relativamente a esta matéria, autonomizá-la das questões da imigração. E o Governo apresenta e é com muito agrado que também dou nota desta medida. Quanto ao resto, a minha determinação é querer, efetivamente, uma sociedade onde todos caibam, uma sociedade onde não há diferença pela cor da pele ou cor dos olhos, ou porque a pessoa pertence a uma determinada etnia, e que nós reconhecemos que todos nós estamos imbuídos neste espírito de trabalho para chegarmos efetivamente a esta sociedade que vem claramente definida na nossa Constituição da República, e é isto que nós queremos dar corpo e é esta a nossa missão e o nosso trabalho na Comissão. Eu termino com uma citação de Tolentino Mendonça, que diz que um mundo dividido entre nós e eles é um mundo assente numa visão de vidros foscos, caindo em muitas deformações. E ainda põe que contraposição, a existência de uma sociedade que contrapõe, isto agora acrescento eu, uma sociedade dualista que contrapõe uns contra outros, e é só fomentar o ódio, fomentar a divisão e, sobretudo, contra aquilo que mais precisamos, que é a coesão social e a nossa coesão nacional. Por favor, esta é doce combate e não queremos que seja posta em causa. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Romualdo Fernandes. Por hoje damos por terminados os nossos trabalhos e amanhã, pelas 11 horas, aqui estaremos para continuar com a Comissão Nacional de Eleições. Senhores e Srs. Deputados, uma noite descansada. Sim, temos a reunião às 9h30, é isso mesmo. Depois então as audições às 11h.